Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Aos estudos sobre o direito civil. Ou seja, se você é ser humano, você tem personalidade. E claro, você é pessoa. Isso significa o quê? Que, numa visão clássica, o ser humano, para ser pessoa, ele precisa nascer com vida. E a partir desse momento, ele tem personalidade. Então, a personalidade pressupõe ser pessoa. Então, pessoa e personalidade não se confunde com o ser humano. Porque numa visão clássica, o ser humano que não nasce com vida, embrião e nascituro, eles podem ser sujeitos de direito, mas como entes despersonalizados. Não tem personalidade, porque não seriam pessoa. Numa visão contemporânea, o ser humano, basta ele ser ser humano para ter personalidade. Porque o fundamento da personalidade é a sua própria condição existencial. Aí é o oposto. A pessoa decorre da personalidade. Deu para entender? Olha só, se você é ser humano, você tem personalidade. Porque a personalidade é inerente à condição existencial. Então, ser humano e personalidade e pessoa são ideias que se associam. Então, pessoa decorre de personalidade. Ok? Beleza? Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no artigo 1º. Por quê? Porque numa visão contemporânea, o artigo 1º, ele trata, não há dúvida, daquilo que se convencionou denominar de capacidade de direito. Então, quando o artigo 1º diz que toda pessoa, qualquer pessoa, é capaz de direitos e deveres, nós estamos falando aqui da capacidade de direito. O que é essa capacidade? É um poder que o Estado concede à pessoa para que ele possa ser titular de relações jurídicas, direitos subjetivos, direitos potestativos, deveres jurídicos, patrimoniais ou não patrimoniais, ou seja, ele tem uma aptidão geral dentro do sistema jurídico para ser titular de relações jurídicas. Essa é a capacidade jurídica, de direito, que é uma capacidade estática. Basta você ser pessoa para ter essa capacidade. O que significa o seguinte: como nessa visão contemporânea eu separo personalidade e capacidade, separo completamente, o artigo 1º ele ficaria restrito a essa ideia de que nós temos aí apenas capacidade de direito. Ou seja, quando eu digo qualquer pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tem aptidão geral dentro do sistema para titularizar qualquer relação jurídica, nós estamos falando do quê? Da capacidade de aquisição, da capacidade de direito, que é estática. Basta você ser pessoa para ter essa aptidão. Dentro do mundo jurídico, você tem a potencialidade de titularizar tudo isso. Isso é suficiente. Tranquilo? Agora, veja só. Numa visão clássica, muitos autores vão dizer que capacidade de direito e personalidade são ideias que se associam. Por quê? Porque nessa visão clássica, o fundamento da personalidade é uma questão normativa, é a norma que vai dizer quando você tem personalidade. E você tem personalidade, no caso do ser humano, quando você for pessoa. E você só será pessoa se nascer com vida. Teoria natalista! O início da personalidade, da capacidade de direito para quem é pessoa, no caso do ser humano, coincidem. O que não ocorre numa visão contemporânea. Por quê? Porque lá, nessa visão mais contemporânea, eu tenho personalidade a partir do momento em que há um ser humano. Porque o fundamento da personalidade é o ser humano. E se eu sou ser humano, eu tenho personalidade, porque são ideias interligadas. Agora, teoria concepcionista. Eu nasci ou não com vida. E, portanto, eu sou pessoa. O que significa isso? Nessa visão contemporânea, eu separo totalmente personalidade
personalidade e capacidade jurídica. A capacidade jurídica, nessa visão mais inovadora, nada mais é do que um atributo jurídico que decorre da personalidade, mas a personalidade é muito mais do que capacidade de direito. A personalidade é um valor inerente ao ser humano. A capacidade de direito é uma concessão estatal. Ou seja, a capacidade de direito é aquilo que o Estado, dentro do mundo jurídico, permite para a pessoa para que ela possa titularizar relações jurídicas. A personalidade independe disso. O fundamento da capacidade de direito, aí sim, é normativo. Para saber o que eu posso titularizar, eu dependo de uma previsão normativa. A personalidade não. Ela independe numa visão contemporânea constitucionalizada. Deu para entender? É por isso que você vai encontrar alguns doutrinadores, clássicos principalmente, Orlando Gomes diz isso, a personalidade se confunde com a capacidade de direito. Então perceba que na realidade essa confusão toda que existe em torno do artigo 1º, se ele fala de personalidade, se ele fala de capacidade de direito, o que está por trás disso? O critério que você utiliza para definir ser humano, pessoa e personalidade. Resumo, numa visão clássica, eu dissocio ser humano de pessoa e personalidade. Porque para que o ser humano seja pessoa, ele tem que nascer com vida. Nascendo com vida, ele é pessoa, em decorrência disso, ele tem personalidade. Teoria natalista. Numa visão contemporânea, eu associo ser humano, pessoa e personalidade. Se eu sou ser humano, eu tenho personalidade. Se eu tenho personalidade, eu sou pessoa. Deu para entender? Então, na visão clássica, personalidade pressupõe pessoa. Na visão contemporânea, pessoa pressupõe personalidade. Óbvio que quando você antecipa a personalidade para o ser humano, independente dele nascer com vida, você concede, com base na dignidade da pessoa humana, uma proteção muito mais ampla. Porque o ente personalizado tem, vamos dizer assim, muito mais proteção do que um ente não personalizado. Para não ir muito longe, no mundo da capacidade de direito. A capacidade de direito de um sujeito de direito personalizado é ampla e restrita. A capacidade de direito de um ente despersonalizado, ela é restrita. Muitos até discutem se isso seria de fato capacidade de direito. Tranquilo? Ou seja, é óbvio que a capacidade de direito que decorre da personalidade, ela confere uma proteção muito maior. Diferente da capacidade de direito de um ente não personalizado, que existe em função de ser um sujeito de direito, tem uma acepção muito mais restrita. Beleza? Mas o fato é que o artigo 1º trata da capacidade de direito. Não existe incapacidade de direito. Se você é pessoa, e aí não importa a visão, você é pessoa, você efetivamente tem personalidade. Como atributo da personalidade, você tem capacidade de direito. Não existe incapacidade de direito. O Estado, eventualmente, pode restringir essa capacidade de direito, mas isso não o torna incapaz. A personalidade a capacidade de fato tem outra perspectiva. A capacidade jurídica subdivide em capacidade de direito à aquisição, que é essa do artigo 1º. E a capacidade de fato ou de exercício tem a ver com outra situação que nós vamos ver nos artigos 3º e 4º. Beleza? Tranquilo? É isso, gente. Daria para falar aqui 2 aulas só do artigo 1º, mas o nosso objetivo aqui é dissecar o artigo para você entender, inclusive, as polêmicas que existem em torno desse artigo. Percebam como a questão ela vamos dizer assim, interessante. Tranquilo? Ok? Então aqui nós não estamos falando de personalidade. A personalidade, hoje ela tem um fundamento constitucional, a personalidade da pessoa humana, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e por isso, nessa concepção clássica, a gente diz que o fundamento da personalidade é o próprio ser humano. Isso, obviamente, permite que ele tenha personalidade desde o momento em que ele tem essa condição existencial. E aí é interessante, porque essa discussão
sobre o fundamento da personalidade, a personalidade tem como fundamento a norma, ou a personalidade tem como fundamento a própria condição existencial, ela vai esbarrar no artigo 2º que nós vamos analisar agora, que são as teorias que tentam explicar o início da personalidade da pessoa humana. Artigo 2º. O artigo 2º não precisa dizer que é um dos artigos mais relevantes de todo o Código Civil, porque aqui nós temos uma das discussões mais complexas no nosso sistema, que é a discussão sobre o início da personalidade de quem? Do ser humano. Quando começa a personalidade do ser humano? Então veja só, o artigo 2º do Código Civil, primeira parte, ele tem uma conotação clássica. Aqui ele está retratando uma visão clássica de personalidade, positivista. Por quê? Porque para o artigo 2º, o ser humano, para ter personalidade, ele precisa ser pessoa. E para ser pessoa, ele tem que nascer com vida. Nós estamos falando aqui da famosa teoria natalista. A teoria natalista, justamente, ela tem uma concepção normativa positivista. Quando começa a personalidade do ser humano? Quando ele for pessoa. Quando ele é pessoa? Quando ele nasce com vida. Então, para a teoria natalista, nós teríamos ser humano. Olha só, ser humano, embrião e nascituro, entes despersonalizados, e ser humano que nasce com vida, nós teríamos aqui uma pessoa e, portanto, personalidade. Perceba aquilo que eu estava falando para vocês. A teoria natalista, ela na realidade, ela desdobra, ela é um desdobramento dessa perspectiva clássica de personalidade. É uma concepção normativa, puramente normativa, aqui. Ou seja, o fundamento da personalidade é a norma. Quem vai dizer quando a pessoa humana ou o ser humano tem personalidade? É a norma, que é o que diz o artigo 2º, primeira parte. A personalidade começa desde o nascimento com vida. Nasceu, respirou, nós temos uma pessoa e, como decorrência, a personalidade, que decorre da pessoa. Beleza? Tranquilo? Ok? Agora, o problema é que, embora a primeira parte, claramente, numa visão tradicional, clássica de direito civil, positivista, estrutural, liberal, tenha adotado a teoria natalista, na segunda parte, diz o seguinte: embora nós adotemos a teoria natalista, embora nós sejamos positivistas e normativistas em relação à personalidade da pessoa ou do ser humano, nós vamos conferir ao ser humano que não tem personalidade, que é quem? O embrião e o nascituro, que ainda não nasceram com vida, algumas prerrogativas. Aí ele diz aqui, a lei põe a salvo. O que é isso? A lei vai resguardar, vai proteger, vai tutelar, desde a concepção, alguns direitos do nascituro. Aqui é o seguinte: a doutrina aqui, ela comete alguns pecados, porque, e eu depois de refletir muito sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão: a segunda parte do artigo 2º não trata da teoria da concepção. Na realidade, os concepcionistas, e eu
sou dessa corrente, aproveita essa segunda parte para, vamos dizer assim, tentar justificar uma outra teoria, que é a teoria da concepção. Mas a segunda parte do artigo, ela é apenas um desdobramento da teoria natalista. Naquela perspectiva que eu disse para vocês antes. Qual foi a perspectiva? O que eu disse para vocês? Falei assim, gente, olha só, nós temos sujeito de direito e agente. O sujeito de direito é o elemento subjetivo da relação jurídica. Sujeito de direito é gênero. Nós podemos ter sujeito de direito com personalidade e sujeito de direito sem personalidade, os chamados entes despersonalizados. A depender, veja só, de quais são os parâmetros, os paradigmas que nós vamos analisar esses temas, clássico ou contemporâneo, você vai chegar a conclusões diferentes. Quem são os sujeitos de direitos com personalidade, quem são os sujeitos de direitos sem personalidade. Exemplo, uma perspectiva clássica, o ser humano que não nasceu com vida é um sujeito de direitos sem personalidade. Numa perspectiva contemporânea, onde o fundamento da personalidade é a própria condição existencial, o embrião e o nascituro são sujeitos de direito com personalidade. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: quando a segunda parte do artigo diz que a lei protege, desde a concepção, direitos do nascituro, você pode parecer uma contradição, porque você fala assim, mas peraí, se a primeira parte do artigo diz que para ter personalidade ele precisa nascer com vida, como que alguém que não tem personalidade pode titularizar direito? Isso é possível, considerando o quê? Que ele é um sujeito de direito. Um sujeito de direito sem personalidade. Então, olha só, a lei vai proteger de uma forma restrita, em algumas situações, direitos do nascituro, mesmo ele não tendo personalidade. Como diz Caio Mário, tendo um direito potencial, uma expectativa de direito. Então, na realidade, a segunda parte, ela não é a teoria da concepção. A segunda parte é a continuidade da teoria natalista. A continuidade da teoria natalista, onde se admite que um sujeito de direito sem personalidade possa ter capacidade de direito restrita. Eu disse para vocês que a capacidade de direito, ela pode aparecer em relação a entes despersonalizados. A diferença é o seguinte, é que a capacidade de direito que decorre da personalidade, que é um atributo da personalidade, ela é ampla. A capacidade de direito dos entes despersonalizados, ela depende de uma previsão estatal e ela é muito restrita, que é o caso. Então, quando a lei resguarda a vida, quando a lei, isso é a teoria natalista dizendo, tá? Quando a lei diz que o nascituro pode receber doação, que o nascituro pode receber herança, o direito a alimentos gravídicos, enfim, em favor, enfim, todos esses direitos que a lei reconhece desde a concepção, não tornam esse ser humano um ente personalizado, embora ele tenha essa proteção especial da lei, porque ele é um sujeito de direito despersonalizado. E os entes despersonalizados, como são sujeitos de direito, eles podem titularizar direito. Eles têm capacidade de direito, mas é uma capacidade de direito mais restrita. É simples assim. Isso é a teoria natalista. Os concepcionistas dizem o seguinte, não, a segunda parte do artigo 2º do Código Civil nos dá a ideia de que podemos trabalhar com a teoria da concepção, de que a personalidade existe. O artigo 2º não fala isso, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou totalmente favorável à teoria da concepção. Por quê? A partir do momento que eu considero que o fundamento da personalidade é a condição existencial, é óbvio, se o fundamento da personalidade é a condição existencial, presta atenção, se a personalidade tem como fundamento o próprio ser humano, óbvio, a partir do momento que você é ser humano, a partir da concepção, você já tem personalidade. Então veja só, a discussão do fundamento da personalidade interfere nas teorias.
E como, para mim, nesse direito civil constitucionalizado, a princípio da dignidade da pessoa humana também fundamenta o instituto da personalidade, da pessoa humana, do ser humano. E por isso, quem tem personalidade tem mais proteção e terá sua dignidade muito mais resguardada. É óbvio que, numa visão totalmente conectada com esse direito civil constitucionalizado, vamos dizer assim, a personalidade começa desde a concepção. A personalidade começa desde a concepção. Por quê? Porque o fundamento da personalidade é o ser humano, não é a norma, é só isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: os concepcionistas param de ficar achando pelo em ovo. Você não precisa ficar apelando para a segunda parte do artigo 2º para defender a teoria da concepção. Por quê? Porque você consegue chegar à teoria da concepção, explicá-la e justificá-la, mudando o fundamento da personalidade do ser humano. Se o seu fundamento for clássico, normativo, positivista, teoria natalista. Se o fundamento for contemporâneo, pós-positivista, dignidade, ou seja, os valores constitucionais que fundamentam o direito civil contemporâneo, concepção, ou seja, é interpretar o artigo 2º à luz dos valores constitucionais que vão nos levar à teoria da concepção, e não querer encontrar no artigo 2º uma teoria da concepção que ele não traz. A hermenêutica aí. Fazer referência à concepção. Deu para entender a diferença entre uma coisa e outra? É sutil. Eu chego à teoria da concepção a partir de uma interpretação do artigo 2º à luz dos valores constitucionais, utilizando a dignidade da pessoa humana como fundamento da personalidade. Beleza? Então, se a personalidade é o fundamento do ser humano e desde a concepção eu tenho um ser humano, então a personalidade, óbvio, existe desde a concepção. Essa é a ideia da teoria concepcionista. E claro, se eu tenho personalidade desde a concepção, eu tenho personalidade com personalidade. Veja só, a minha capacidade de direito, a minha aptidão, ela é muito mais ampla, porque a partir do momento que eu tenho personalidade, acabei de falar, a capacidade de direito que decorre da personalidade, ela aumenta a proteção. Claro, que a capacidade de direito de um ente despersonalizado, ela é muito restrita. A proteção, ela é muito restrita. Tranquilo? Tá claro isso aí? Beleza? Agora, mesmo os concepcionistas, infelizmente, subdividem a teoria da concepção para falar em personalidade formal e personalidade material. O que isso significa? Mesmo... Aí é o demais, que ficará para além mais à frente. Por favor, jovem RLO-RC, ao trabalho! Código Civil Brasileiro. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Teoria natalista. O fundamento da personalidade vem da norma, lei. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascimento, do nascituro. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, uma vez mais, a partir do asterisco, teoria natalista. O fundamento... Teoria natalista.
O fundamento da personalidade vem da norma lei. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Amém.